Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Tem músicas que são eternas, parecem, né? Solta o Cabo da Nau é uma música da harpa cristã, né? Da Assembleia de Deus. Não tem no inário presbiteriano, mas é um hino que é uma música, né? Que é uma bênção, que além de ser muito animada, fala sobre a nossa fé, né? Sobre a disposição de servir ao Senhor, de glorificar a Deus com a nossa vida, de entender que Ele continua cuidando da gente aqui. Irmãos, hoje é o último dia, pelo menos, nessa série, nesse momento atual, que vocês vão me ouvir falar sobre culto, né? Tem umas 4 semanas, com essa semana de hoje é o 4º domingo, que a gente vem comentando sobre culto. A gente começou lá com a visão de Isaías, né? Falando sobre a santidade, sobre a glória de Deus, sobre o que esse Deus da glória fez por nós na cruz do Calvário, e o que essa resposta nossa acontece. Quando essa resposta nossa acontece? Cristo morre por nós, o seu sangue é derramado na cruz, e por causa do Espírito Santo que nós recebemos, alguma coisa acontece na nossa vida. E esse alguma coisa, o resultado, o fruto visível daquilo que aconteceu no nosso coração, é o culto que nós prestamos a Deus. É claro que a santificação, a conversão, é o que começa antes de qualquer coisa no nosso coração. Mas um fruto visível dessa conversão, dessa santificação, dessa comunhão com Deus, é o culto que nós prestamos ao Senhor. Como eu falei semana passada, irmãos, o culto é o centro da vida da igreja. É o culto de adoração e de louvor ao Senhor. A igreja tem muito o que fazer. A igreja precisa evangelizar, a igreja precisa fazer obra social, a igreja precisa contribuir com a sociedade, atuar no desenvolvimento da sociedade, mas a vida da igreja, o cerne da vida da igreja é o culto. É nesse momento aqui que a gente se coloca diante de Deus, juntamente com os irmãos, e ouve a palavra do Senhor, e canta louvores ao Senhor. É óbvio, como eu falei semana passada, que esse culto público, na realidade, é resultado de um culto interior, de um culto privado, de um culto particular que acontece constantemente em nossas vidas. Nós cultuamos a Deus o tempo todo. A gente vai cultuar a Deus quando sair daqui e for comer pizza. Vamos comer pizza, comer sanduíche, comer tapioca. O Elton é quase sócio ali da tapioca. Comer tapioca para a glória de Deus. Isso é culto. Mas como resultado de todo esse culto que acontece no nosso coração, nós nos reunimos no dia do Senhor para cultuarmos publicamente. Então, uma coisa é consequência da outra. E quando nós fazemos isso, quando a gente se reúne aqui, existe coisas que precisam ser feitas e coisas que não podem ser feitas. Foi isso que a gente comentou semana passada, né? Há coisas no nosso culto particular que não pode ser trazido para a igreja. Por exemplo, o pecuarista pode e deve ordenhar a vaca para a glória de Deus. Mas nós não podemos ordenhar a vaca no culto público. Isso é claro, isso é óbvio, né? Nós podemos e devemos jogar bola para a glória de Deus, mas nós não podemos jogar bola no culto público. Tudo isso é culto, mas há uma diferença entre esse culto público e esse culto privado que acontece em nossas vidas. O culto público, então, irmãos, ele precisa de uma ordem, ele precisa de um modo como ele deva acontecer para que seja feito com ordem e decência. O apóstolo Paulo gasta pelo menos 3 capítulos da sua primeira carta aos Coríntios falando sobre isso. Os capítulos 12, 13 e 14 é Paulo tratando com uma igreja que ele tinha plantado. Percebam, Paulo tinha plantado aquela igreja, a igreja da cidade de Corinto. E ele escreve uma carta agora para aquela igreja, tentando ajustar o que estava acontecendo no culto. Porque Paulo estava dizendo, olha, o que vocês estão fazendo muitas vezes não é culto. Até quando vocês se reúnem para fazer a ceia, diz ele no capítulo 11, né? Ele diz, quando vocês se reúnem,
não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Porque naquele momento, irmãos, o que eles faziam, na realidade, a igreja não estava organizada como acontece agora no século 21, né? Aqueles irmãos se reuniam de casa em casa para participar da ceia do Senhor. Então, cada pessoa levava alguma comida, cada pessoa levava um pouco de vinho, e o que acontecia é que muita gente comia demais, cometia o pecado da glutonaria, outros bebiam demais, acabavam se embriagando, e outros mais pobres que não tinham levado nada, algumas vezes nem tinham condições de participar, nem provavam nada. E Paulo diz, não, isso não é a ceia do Senhor, isso não tem nada a ver com a ceia do Senhor. E aí ele trata a questão de falar em línguas no culto, de profetizar no culto, de cantar, de agir dessa ou daquela forma. Isso é uma área, irmãos, muito complicada de se tratar. Não é uma coisa muito fácil de se fazer. Antes de estar falando aqui para vocês, eu pensei muito se isso deveria ser feito no culto à noite, ou se isso deveria ser feito na escola dominical. O negócio é que na escola dominical nós não temos todo mundo aqui. E uma coisa é certa, nós precisamos ter noção do que está acontecendo, de como o culto se processa na igreja presbiteriana, de como o culto se processa na igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, e por que ele se processa dessa forma. Então vejam, irmãos, eu vou falar em especial sobre os princípios bíblicos que orientam esse culto. Agora eu sei que há muito da aplicação desses princípios que pode ser visto de uma outra forma. Então eu sei que tem pessoas de outra igreja, e o meu objetivo não é levar você a julgar sua igreja, a julgar o culto de sua igreja, porque como eu estou dizendo, há princípios que devem ser mantidos, que são inegociáveis, é o que nós vamos ver. Mas a forma pode variar, não há problema em que se varie a forma. Mas vamos ao texto para a gente poder ver essas coisas com um pouco mais de clareza, né? O livro de Levítico, capítulo 10. Levítico 10, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Levíticos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, dependemos completamente do Senhor, Pai, para falar a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra e para sermos edificados pelo Senhor através desta palavra. Trataremos nesta noite de um assunto tão relevante para a vida da igreja. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o quanto precisamos da orientação do Senhor. No nome de Jesus, Pai, edifica a Tua igreja, apesar de mim, e para a Tua glória e para o louvor do Teu nome, Deus. Amém. Irmãos, os capítulos 25 a 30 de Êxodo falam sobre a construção do tabernáculo. São 6 capítulos aonde Deus fala com Moisés que ele deveria construir um tabernáculo, um local de adoração. O povo precisava de um local aonde pudesse cultuar, aonde pudesse adorar a Deus, e Deus disse a Moisés que ele deveria fazer. É interessante, irmãos, que por 3 vezes no capítulo 25, se você puder acompanhar o capítulo 25 de Êxodo, no versículo 9, depois no versículo 40
e depois no capítulo 26, no versículo 30, você vai ver Deus dizendo a Moisés a mesma coisa. Capítulo 25, versículo 9, quando fala da construção do tabernáculo, Deus diz a Moisés: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Percebem que Deus tinha mostrado a Moisés uma maquete do que ele queria? Não podia ser diferente. Vejam, interessante, era a estrutura do templo, era a estrutura do mobiliário, mas Deus diz a Moisés: faça segundo o que eu te mostrei. Agora veja o versículo 40, capítulo 25, versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus havia começado a dar explicações sobre como deveria ser o tabernáculo, e mais uma vez, é como se Deus, conversando com Moisés, ele parasse e dissesse: Moisés, você está entendendo? Você tem que fazer isso dessa forma e dessa forma, exatamente como eu mostrei a você. Não crie variação, não invente, faça segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Capítulo 26 de Êxodo, versículo 30, ele volta ao mesmo tema: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Percebam que é o próprio Deus quem estabeleceu o modo como deveria ser levantado o tabernáculo, cada uma de suas cortinas, as cores delas, o material que seria usado, o comprimento exato, cada mobília que deveria ter, tanto no pátio, que era a área externa, quanto no lugar santo, que era o primeiro cômodo, e no lugar santo dos santos, que era o segundo. O modelo de tudo aquilo foi mostrado a Moisés, e Deus insiste com ele: faça como te foi mostrado. No capítulo 28, aí de Êxodo, Deus escolhe as pessoas que deveriam trabalhar no culto, que deveriam oficiar diante do Senhor, e isso seria Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazer e Tamar. São Arão e seus 4 filhos, que são separados por Deus para servir neste tabernáculo que Deus havia dito a Moisés que ele deveria construir e como haveria de construir. Capítulo 28, versículo 1, ele diz: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ou seja, é Deus quem estabelece como o tabernáculo deveria ser construído, e é Deus quem estabelece quem deveria dirigir as cerimônias, quem deveria dirigir o culto. Ele chamou pelo nome, não foi Arão que foi se oferecer, ou algum de seus filhos, é o próprio Deus quem chama aquele que deveria oficiar diante dele o culto. No capítulo 30, Deus ordena a construção de um altar de incenso. Havia diversas mobílias dentro deste tabernáculo. Entre elas, tinha um altar aonde deveria ser queimado o incenso. No capítulo 30, no versículo 1, Deus diz como esse altar deveria ser construído, como ele disse de todas as outras coisas, né? Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Ou seja, ele estabeleceu o que deveria ser feito e de que madeira. No versículo 7 deste mesmo capítulo, ele diz o que deveria ser feito. Arão queimará sobre ele um incenso aromático, a cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Aquele incenso que deveria estar queimando naquele altar, não deveria se apagar em nenhum momento. Ele deveria ser oferecido constantemente, e aqueles que foram chamados para fazer isso é que deveriam oferecer: Arão e seus filhos. No versículo 9, Deus estabelece então uma limitação: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele.
aquela peça, aquele altar deveria servir apenas para queimar incenso. E tem mais, irmãos, apenas o incenso que foi preparado para ser queimado ali. Não podia ser um outro tipo de incenso, não podia ser uma outra coisa diferente, somente o incenso da forma que Deus mandou preparar. Mesmo o holocausto, que era uma coisa que acontecia, que o próprio Deus havia estabelecido, não deveria ser queimado nesse altar. Tinha um outro altar para sacrifício, mas neste altar, somente o incenso deveria ser queimado. No versículo 34 aí de Êxodo 30, ele fala sobre como seria esse incenso. Percebam, irmãos, os detalhes a que Deus desce no momento de estabelecer a adoração no Antigo Testamento, né? Êxodo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Veja, até a medida de cada um, né? E dito isto, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. O incenso seria santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Deus estabeleceu como o incenso deveria ser feito, ele deu a receita, mas ele deixou claro, vai ser um incenso cheiroso, vai ser arte de perfumista, mas não faça para você. Não faça para você usar. Esse incenso é apenas para ser queimado no altar do incenso, diante do Senhor, apresentado por Arão, por Eleazar, por Itamar, por Nadab e Abiú. Eram aqueles que deveriam levar aquele incenso que foi preparado da forma que Deus mandou, para o local específico que Deus mandou no tabernáculo, que era o altar do incenso. E ainda tinha mais uma coisa. A brasa que queimava esse incenso não podia ser uma brasa qualquer. Livro de Levítico, o livro seguinte aí, né, Levítico, capítulo 16, no versículo 12. Levítico 16, 12. Ele diz: tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Na realidade, irmãos, a brasa que deveria ser usada para queimar esse incenso, era a brasa que teria sido tirada do altar que está diante do Senhor no tabernáculo. Até a brasa não podia ser uma brasa feita fora, produzida em outro lugar, para alguém já chegar, por exemplo, no tabernáculo, com o incensário em brasas, para daí pegar o incenso e colocar sobre ele. Nem isso não se podia fazer. Mas é exatamente isso que Nadab e Abiú fazem. É exatamente isso. Capítulo 10 aí de Levítico que nós lemos. E eu só precisei falar sobre esses versículos para vocês perceberem o que é que estava acontecendo no texto inicial que nós falamos. Levítico 10, 1, ele diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Deus não havia ordenado isso, eles não podiam trazer esse fogo estranho. Algumas pessoas, irmãos, já pensaram que talvez o fogo estranho que eles tivessem trazido fosse um outro tipo de incenso, não fosse aquele incenso que Deus havia prescrito, mas não é isso que o texto diz. No versículo, a palavra que é usada aí é fogo. Se você olhar o original, você vai ver que a palavra que está lá é uma palavrinha hebraica chamada esh, que quer dizer brasa ou fogo. É bem diferente de incenso. Então, o que Nadab e Abiú apresentaram diante do Senhor e que era estranho, não era o incenso.
mas foi a brasa que estava queimando o incenso. Deu para imaginar a proporção da coisa? Não era o incenso, eles pegaram brasa de outro lugar, colocaram no incensário, usaram o incenso correto, apresentaram diante do Senhor. Mas isso era um fogo estranho. E é interessante que eles apresentam fogo estranho diante do Senhor, eles colocam esse fogo no incensário, esse fogo estranho eles apresentam diante do Senhor, e no versículo 2, em resposta ao fogo estranho que eles apresentaram diante do Senhor, sai o quê de diante do Senhor? Fogo. Percebem no versículo 2 o que acontece? Eles haviam apresentado fogo estranho diante do Senhor, e é esse mesmo fogo que sai também de diante do Senhor e os consome, diz o versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles haviam apresentado diante de Deus um fogo que não deveria ser apresentado. E Deus apresenta a eles o fogo da santidade do Senhor, que não iria tolerar esse tipo de coisa no ato de culto ao Senhor. Logo depois, nos versículos 8 a 10 aí de Levítico 10, talvez dê a entender um pouco por que Nadab e Abiú fizeram isso. Porque vejam que assim que eles morrem, Moisés estabelece uma proibição. Levítico capítulo 10, versículos 8 a 10. Moisés diz assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Percebe o que está acontecendo? Moisés chega para eles, para Arão, e diz: olha, nós vamos estabelecer o seguinte, diante do que aconteceu, diante do que nós vimos aqui, nós vamos deixar acertado que nenhum sacerdote vai vir para o templo, vai vir para o tabernáculo, oficiar, trabalhar diante do Senhor embriagado. Ninguém vai vir bêbado, é o que ele está dizendo, para não acontecer de você não fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, ou seja, entre aquilo que é adoração a Deus e aquilo que não deve ser usado na adoração a Deus. Por esse texto, eu tenho a impressão de que talvez eles tivessem bebido um pouco. E aí, em vez de ir ao tabernáculo e de pegarem a brasa apropriada, eles providenciaram uma outra brasa, já que qualquer brasa queima, já que o que interessa é realmente o incenso, pensavam eles, né? Nós podemos providenciar uma brasa qualquer, colocar no incensário, usar o incenso correto e apresentar diante do Senhor. Era só um detalhe, eles poderiam pensar, né? É apenas a brasa. O incenso é aquele que Deus mandou produzir. O incensário é aquele que nós usamos em todo culto. Mas Deus não entendeu desta forma. A brasa deveria ser tirada diante do Senhor. O incenso deveria ter sido produzido especificamente para isso. E talvez, por terem bebido um pouco e terem comparecido assim para o trabalho, eles tenham agido desta forma. Diz o texto que eles não foram poupados. Eles morreram naquele momento. Se vocês continuarem a ler o texto, às vezes até espanta um pouco a gente. Moisés chega para Arão, para Eleazar, para Itamar, que ficaram vivos, né? E diz: olhe, não se descabelem. O termo que ele usa é: não desgrenhem o seu cabelo. Porque era comum, como manifestação de tristeza, como manifestação de pesar, era comum que as pessoas rasgassem suas roupas. Era comum que elas colocassem areia sobre a cabeça, que elas bagunçassem o cabelo, para dizer: olha, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou indignado, aconteceu uma coisa que eu realmente não gostaria que acontecesse. Era comum que fizesse isso. Mas Moisés chama os três e diz: não façam isso. Não façam, porque na realidade eles foram punidos por Deus, porque eles desobedeceram ao Senhor enquanto cultuavam a Deus. E Deus diz: se vocês não quiserem ter o mesmo fim, vocês,
Não façam isso. Dá para imaginar, irmãos? A gente pensa, que negócio duro, né? Meu filho acabou de ser consumido, morto diante do Senhor, queimado pelo Senhor, e eu não posso nem me desesperar. Eu não posso nem realmente desgrenhar os meus cabelos, rasgar a minha roupa, manifestar a minha tristeza e a minha indignação. Talvez alguém pense, será que isso não é desumanidade? Não. É isso que Moisés queria dizer a eles, isso não é desumanidade. Eles, na realidade, foram punidos por aquele que é justo, por aquele que tudo faz, e que tudo o que ele faz é certo, é justo, é bom, é agradável e é perfeito. Eles foram punidos pelo próprio Deus. Eles não foram mortos durante um assalto. Eles não foram mortos durante uma briga. Eles não caíram num buraco e morreram em função de um acidente. Eles foram punidos pelo Senhor. E Moisés deixa claro para os seus familiares, não adianta vocês quererem manifestar indignação contra Deus, porque Deus está certo. Deus está certo e é justo aquilo que Ele faz. Algumas vezes a gente olha para textos como esse, e algumas pessoas dizem, mas será que hoje em dia é assim? Será que isso não aconteceu apenas no Antigo Testamento? Eu preciso esclarecer, irmãos, que o culto do Antigo Testamento foi todo cumprido no próprio Cristo. Todos aqueles rituais, cada coisa que Deus mostrou a Moisés, do modo como ele deveria fazer o tabernáculo, cada ritual daquele, cada sacrifício que era feito, tudo aquilo apontava para Cristo, para o Cordeiro pascal, para o Filho de Deus, que haveria de se entregar uma vez por todas por nós, como o nosso irmão Tiago Sintra pregou hoje de manhã. Aqueles sacrifícios, na realidade, eram temporários. Era impossível, diz o autor da carta aos Hebreus, que o sangue de bodes e sangue de ovelhas pudessem, na realidade, perdoar os pecados verdadeiramente. Eles apenas o encobriam. Mas o sangue de Cristo não. O sangue de Cristo remove completamente o pecado, remove a nossa consciência de pecado, remove tudo aquilo que nos afligia. Tudo isso foi cumprido em Cristo. Mas isso quer dizer então que não há nada que se possa aproveitar do texto? Não, os princípios devem ser aproveitados. É isso que precisa ficar claro para a gente. Irmãos, há textos na Bíblia que são chamados de prescritivos, né? Eles estão prescrevendo o que você deve fazer. E há textos que são descritivos. Eles estão descrevendo apenas algo que aconteceu. Por exemplo, a gente vê em Atos 5, Ananias e Safira apresentarem diante de Pedro, e como tantos outros faziam naquele momento, o dinheiro das suas terras. Naquele momento, a igreja que estava respirando a volta de Cristo, naquele momento os irmãos vendiam o que tinham e apresentavam aos pés dos apóstolos, para que não faltasse nada a ninguém. Será que aquilo está registrado para que a gente faça exatamente igual? Será que o propósito de Lucas era que hoje nós não tivéssemos nenhum dinheiro em casa ou no banco, ou que nós não tivéssemos nenhuma propriedade? Será que era essa a intenção do Espírito Santo ao inspirar Lucas a escrever isso? Claro que não. É claro que nós não temos que copiar a forma. Eu não tenho que pegar o dinheiro que eu tenho no banco, em casa, seja lá onde for, e trazer para o conselho da igreja, e amanhã vender a minha casa, vender o meu carro, e trazer para o conselho da igreja. Ou seja, essa forma, eu e você não precisamos seguir. Mas eu e você precisamos seguir o princípio. E isso nós precisamos. Não faz sentido algum, alguém no nosso meio, uma pessoa que a gente chama de irmão, uma pessoa que a gente abraça na porta da igreja, tão efusivamente, né, tão alegre, não faz sentido. Esse irmão está andando com um sapato que tem um buraco embaixo, porque ele não pode comprar, quando nós temos 30 pares de sapatos novos em casa. Não faz sentido algum
o irmão está passando fome quando a gente gasta fortunas em restaurantes. O princípio tem que ser mantido. Ou seja, o texto de Atos 5, ele é um texto que descreve uma atitude da igreja primitiva e que nós não precisamos copiar a forma, mas nós precisamos manter aquilo que foi ensinado pelo princípio. Não pode haver pessoas na igreja passando fome. É claro, há uma exceção. Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, aquele que é preguiçoso, aquele que se nega a trabalhar, diz Paulo, esse também não coma. É a exceção que Paulo estabelece. Se você é preguiçoso, se você não quer trabalhar, a igreja não tem a obrigação e não pode te ajudar. É assim que funciona. Do contrário, não faria sentido eu chamar alguém de irmão, termina o culto, ele vai para casa comer pão com água e eu vou para um restaurante caro. Não faria o menor sentido, nós não seríamos igreja. Percebem, irmãos, a diferença? Eu não tenho que copiar a forma, mas eu preciso manter o princípio. É isso que faz a gente ser igreja. Trazendo para o texto que nós lemos, eu não preciso copiar todo o ritual de culto do Antigo Testamento. Não preciso copiar. Isso foi cumprido em Cristo. Mas eu preciso manter a essência. Eu preciso manter o princípio. Lembra que no texto que nós falamos semana passada, em Malaquias, Deus estava dizendo aos sacerdotes e ao povo: vocês me cultuam, mas na realidade o coração de vocês está longe disso. Vocês tentam me enganar, porque na realidade quando você traz para mim um animal machucado, um animal que não deveria ser apresentado no meu culto, vocês mantêm aquele que é o melhor na sua casa, vocês estão me enganando. E Deus diz, eu não quero esse tipo de culto, não quero esse tipo de enganação, sabe, eu não quero que você tendo guardado aquilo que é o melhor, você venha me dedicar apenas o resto. Percebem que é um princípio? O que Deus estava dizendo na realidade, através de Malaquias, e é o que nós precisamos manter hoje, é que eu preciso entender, o dia do Senhor é dia de cultuar, irmãos. É dia de cultuar. Não adianta estar querendo enganar a Deus, como aquelas pessoas faziam naquela época, sabe? As pessoas deveriam levar um animal de 1 ano, que não tivesse defeito e que nunca tivesse trabalhado. Tem algum carro, Heloísa, atrapalhando aí, você sabe não? Ah, não. Tá, obrigado. Então não deveria apresentar aquele tipo de animal, mas a pessoa tinha um animal em casa, e ela levava aquele animal incorreto, porque o animal que ela tinha em casa custava mais dinheiro. E Deus diz, não adianta, você quer me enganar. É o que acontece com a gente hoje, irmãos. Quando a gente tem a semana toda para estudar, e a gente muitas vezes é relapso com relação ao nosso estudo, e aí chega para os nossos pais, sabe, no domingo de tarde, perto da hora de ir para o culto, faz aquela cara assim, bem séria, sabe, bem preocupada. Pai, eu não posso ir, hoje eu preciso ficar. O senhor sabe como é que está a matemática? Eu realmente tive muita dificuldade, o senhor sabe como é que está a minha nota, eu preciso mesmo estudar hoje. E aí o pai olha para ele e diz, caramba, meu filho está realmente preocupado, é uma pessoa responsável, sabe? Não, fique filho, fica aí, vai estudar, pode deixar que a gente vai cultuar. Era isso que Deus estava dizendo a Malaquias, para de enganação, você teve a semana toda para estudar, sabe? Você teve o tempo todo para estudar, você teve o sábado todo para estudar, mas no sábado de manhã, você queria se bronzear na praia. Não, eu já estudei a semana toda, eu já trabalhei a semana toda, eu vou para a praia, eu vou pegar um bronze, eu vou sair com os meus amigos. E aí chega no dia do Senhor, na hora de vir cultuar, aí não, peraí, agora eu tenho que estudar. É isso que Deus diz através de Malaquias, para de enganação, sabe? Para de vir me cultuar, achando que eu não sei o que está acontecendo no seu coração, achando que eu não sei que você ficou na festa, que você ficou vendo televisão, que você ficou vendo videogame, jogando videogame até 3:30 da manhã, e aí é claro que no outro dia de manhã, você não vai querer estar 10 horas na escola dominical, porque você só quer acordar meio-dia, e com uma justificativa muito boa, né? De manhã seu pai lhe acorda, alguém lhe chama, e você diz, pai, eu não estou me sentindo bem. Não diz nem que está cansado, né? Olha, faz aquela cara triste, abatida. Não estou me sentindo bem, estou com uma dor de cabeça muito forte, eu não consegui dormir direito. Eu não tenho condições de ir, não. Pura enganação. Pura enganação.
Ele sabe que só está com dor de cabeça 8 horas da manhã, porque ele deitou às 4, porque ele estava jogando videogame, porque ele estava na casa de alguém batendo papo, porque ele estava com os amigos, e não há nada de errado em si fazer isso. Mas Deus que conhece o coração dessa pessoa, que conhece o seu, que conhece o meu coração, era isso que ele estava dizendo através de Malaquias. Para de me enganar, sabe? Para de querer dizer que o motivo verdadeiro é esse. O motivo verdadeiro que você não vem para cultuar no domingo é porque no seu coração não há culto de verdade. É porque você entende o culto como algo que é uma canseira. Então, nós não precisamos, irmãos, e não temos como manter a forma do culto do Antigo Testamento. Mas aquilo que é um princípio, eu e você precisamos manter. E o que aparece muito claro aqui nesse texto, Levítico 10, é que nós precisamos ter respeito pelo culto que é prestado ao Senhor. Por aquele momento em que a gente se reúne como igreja para adorar a Deus e para glorificar ao Senhor. Permitam-me comentar com vocês o que é que nós realmente podemos fazer num culto. E o que é que deve ter em um culto? Deve ter, irmãos, pregação da palavra de Deus. O culto é o momento em que nós nos encontramos com Deus. É o momento em que nós ouvimos o Senhor falar conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. Então, um culto tem que ter a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus não pode ser substituída por uma cantata, não pode ser substituída por um artista gospel que está na igreja, não pode ser substituída por um jogral, tenha vindo ele de onde for, seja ele belo como for, tenha ele saído de onde for. A palavra de Deus precisa ser pregada, ela não pode ser substituída por nada, exatamente por nada. Uma outra coisa, ela precisa ser a palavra de Deus, ela não pode ser a minha palavra. Eu não posso chegar aqui para os irmãos e começar a fazer uma palestra sobre autoajuda. Sabe, não faz o menor sentido. Eu tenho um colega que é pastor e é historiador muito competente, por sinal, e que muitos dos seus cultos são meras aulas de história. Sabe o que é meras aulas de história? Ele abre um texto bíblico, ele lê o texto e ele fala sobre a história daquela época. Ele não prega a palavra de Deus, ele dá uma aula de história. A palavra de Deus tem que ser pregada, sabe? O objetivo é que o Senhor, falando através de sua palavra, mude o nosso coração, mude a nossa vida, nos conforte, nos confronte. É isso que precisa acontecer. Quantas vezes, irmãos, no culto, nós ficamos assim pensando, será que esse pastor está pregando para mim? Quantas vezes nós somos confrontados pela palavra de Deus? É a palavra do Senhor que vai tratar a minha vida e a sua. Jesus Cristo falando aos discípulos em João, ele diz assim, vocês já estão limpos pela palavra. Veja, vocês não estão limpos pelo canto de um coral, vocês não estão limpos pelo jogral, vocês não estão limpos por uma palestra de autoajuda, vocês estão limpos pela palavra de Deus. É isso que tem que ser pregado no púlpito. Ninguém pode subir aqui na hora do culto e fazer uma palestra para as mulheres. Vocês já devem ter visto isso em algumas igrejas. Não faz sentido, sabe? Só porque tem um público grande, é a hora do culto, é domingo, é a hora do culto. Então a gente chama uma irmã, que é uma pessoa muito sábia, que é uma pessoa muito competente, e ela vai falar sobre a situação atual das mulheres. Como as mulheres podem influenciar a política, como as mulheres podem mudar o mundo. Não na hora do culto. Isso pode haver, não tem problema nenhum. Eu estou me preparando para daqui a uns dias, a gente passar pelo menos uns 2 domingos aqui pela manhã, no horário da escola dominical, discutindo finanças domésticas. Acho que uns 2 domingos a gente vai gastar discutindo como a gente gasta nosso dinheiro, qual é a melhor forma de fazer isso. Agora, faz sentido, irmãos, trazer isso para o culto? Não, de jeito nenhum. Sabe, não faz sentido eu chamar uma pessoa que seja um especialista para ajudar a igreja e na hora do culto, botar ele para ficar apresentando umas planilhas aqui para os irmãos. Irmãos, a gente vive um momento difícil, uma situação financeira complicada, um momento político muito delicado.
E aí ele começar a ensinar o que fazer com o dinheiro, não no culto, não no momento da adoração ao Senhor. Precisamos, na hora do culto, ter a pregação da palavra. Atos, no capítulo 2, versículo 42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisamos perseverar no ensinamento, na doutrina, na pregação da palavra de Deus. Se você olhar o boletim da igreja, você vai ver logo lá em cima, no cabeçalho, o número do boletim e logo embaixo, aquilo que é o desejo do meu coração, que nós sejamos uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É sobre isso que nós precisamos ser edificados. Nós não podemos ser edificados sobre a personalidade de uma pessoa. Nós não podemos ser edificados sobre qualquer outra coisa que não seja a palavra do Senhor. É isso que tem que ser pregado no púlpito. Uma outra coisa, irmãos, que faz parte do nosso culto, são os louvores, são os cânticos. Isso precisa acontecer. O próprio Senhor, em diversos momentos, cantou junto com os seus discípulos. O Antigo Testamento todo, nós vemos os irmãos cantando em momentos de culto. Nós precisamos fazer isso, precisamos cantar ao Senhor. Não quero entrar na discussão sobre o ritmo a ser usado, ou o que fazer na hora desse cântico. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso. Mas os cânticos fazem parte desse louvor, desse cântico, desse momento de adoração da igreja. Isso deve acontecer. E como é feito dentro da igreja, é preciso que a gente perceba, irmão, que esse cântico tem que ser para a edificação da igreja. Ele tem que ser um cântico congregacional, tem que ser algo que ajude a igreja a louvar, a adorar ao Senhor. Precisa ser assim. Por exemplo, Diego canta maravilhosamente bem. Eu canto quase nada. Então, se Diego subir aqui, irmãos, para dirigir um louvor que mostre o quanto ele sabe fazer, eu não vou cantar 2%. Você não vai cantar também 2%. Isso não vai acontecer, não vai ser cântico congregacional. Nós não vamos, como igreja, juntos adorarmos a Deus. Não vai acontecer. A gente pode, em algum momento, por exemplo, fazer um encontro de bandas evangélicas aqui. Não tem problema nenhum. A gente pode separar um sábado, chamar bandas de 3, 4 igrejas, e a gente fazer um momento musical aqui mesmo. Não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. Mas quando houver uma convocação para o culto, e quando nós estivermos no culto, a igreja tem que cantar. A igreja precisa participar, eu preciso contribuir. Sabe, se o irmão vai cantar ou não, isso é entre você e Deus. Mas, por exemplo, eu não posso chegar aqui em cima, no louvor, para apresentar uma música que a igreja não conhece, e não botar a letra ali. Faz algum sentido? Só eu cantar? Só porque eu achei bonito? Ninguém consegue, porque ninguém sabe a letra, porque ninguém conhece a música, 2 ou 3 pessoas, e ninguém vai poder cantar porque a letra não está sendo projetada. Não num culto. Num culto não dá para ser assim. Culto, a igreja precisa cantar, a igreja precisa participar. Aí você pode dizer, não pastor, mas a gente faz isso, a gente escolhe músicas que a igreja cante, a gente projeta, e quantos irmãos ficam lá quietos assim, ó, parecendo umas múmias? Bom, isso aí já é entre ele e Deus. Uma coisa é certa, aqueles que preparam o louvor têm que cumprir a parte deles. Se o irmão vai louvar a Deus, se o irmão vai participar deste momento de cântico, isso é entre ele e Deus. Eu não tenho como obrigar, você não tem como obrigar. Na realidade, a gente não devia nem prestar atenção nisso, né? É o momento de louvar a Deus, é o momento de adorar ao Senhor. Se alguém não quer fazê-lo, é com ele Deus. O que eu preciso fazer é a minha parte. O que eu preciso é escolher músicas que favoreçam a igreja a cantar. O que eu preciso é providenciar a letra, para que ela esteja ali, da forma certa, no momento correto, para que a igreja possa cantar toda junto. Porque isso faz parte do nosso culto. Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
O culto, uma das partes do culto, que a gente chama de elementos do culto, então, é a música, é o louvor. Outra coisa que faz parte do culto, irmãos, são as orações. Atos 2,42, que nós lemos, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é algo que faz parte do culto. A oração silenciosa, a oração comunitária, a oração feita daqui de cima. Então, orar faz parte do culto. Percebem que, na realidade, o culto é um momento de encontro com Deus, aonde nós estamos tendo um diálogo com o Senhor. Nós ouvimos o Senhor falar através de sua palavra, nós respondemos através da oração, nós cantamos louvores ao Senhor que devem edificar a igreja. Esses louvores devem edificar a igreja, porque eles são a palavra do Senhor pregada através dos cânticos. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente canta. Não tem como eu estar pregando para a igreja, ensinando a igreja que o Senhor, na realidade, é aquilo que é mais precioso em nossa vida, quando muitas vezes nossos cânticos são tão antropocêntricos, né? São tão centrados no homem. Irmãos, não tem problema nenhum, sabe? Inclusive, acho que no pendrive que está no meu carro, inclusive tem uma música chamada Raridade, de Anderson Freire. Não tenho nada contra a música, mas pelo amor de Deus, você cantar aquilo no culto, sabe, trazer para a igreja para estar valorizando apenas o homem, falando apenas, olhe para o seu interior, se o mundo não te deu valor, se preocupe não, Deus vai te dar, deixa o mundo para lá. Eu não estou dizendo que você não tenha valor, eu não estou dizendo que eu não tenho valor diante de Deus, eu não estou dizendo que a música não é bonita, eu estou dizendo que ela não cabe num culto. Ela não cabe num culto. O culto é música de adoração, de louvor a Deus, de engrandecimento ao Senhor, de ações de graças. Não faz sentido nenhum a gente pegar o microfone aqui e começar a gritar, restitui, restitui o que o diabo levou, o que o gafanhoto levou, o que não sei quem levou. Não tem problema nenhum você ouvir isso no seu carro, mas não no culto. Sabe, não no momento de cultuarmos, de adorarmos ao Senhor. Não dá. Nesse momento é um momento de adoração a Deus. Aquele que deve ser glorificado é o Senhor. As nossas orações, neste momento de culto, precisam ser orações que tenham cuidado com a nossa vida. Por exemplo, não faz sentido algum chamar alguém para orar, e eu sempre chamo alguém para orar no final do culto, né? E a pessoa vir aqui e começar a orar sobre a sua vida particular. Senhor, tenha misericórdia do meu tio, que está com câncer no fígado, apenas, sabe, começar a tratar apenas de suas coisas particulares. É um momento de oração pública. É óbvio que nós podemos e devemos orar pelo tio dessa pessoa. É óbvio que nós podemos e devemos orar por diversas outras coisas, mas a oração pública é diferente. Eu e você precisamos ter bom senso na hora de fazermos uma oração diante de toda a igreja. Não é que haja um protocolo, não é que haja, não é que as pessoas devem impostar a voz, fazer a voz ficar mais bonita e usar um vocabulário todo arrumado. A ideia não é essa, irmãos. A ideia é que a gente entenda, olha, eu estou orando diante da igreja. Faz algum sentido, diante da igreja, eu estar orando pelos pecados da minha filha, pelos pecados da minha esposa, pelos meus pecados, e citando cada um deles? Não faz o menor sentido. Eu só vou constranger essas pessoas e a mim. Durante o culto público, a oração é algo que realmente faz parte. Tem pelo menos mais duas coisas que fazem parte do culto historicamente na igreja, e são os sacramentos, né? O batismo e a Santa Ceia. A igreja do Novo Testamento realizava o batismo e a Santa Ceia dentro do culto. E nós continuamos a fazer isso. A Santa Ceia e o batismo, na realidade, é uma forma de pregação. Cada vez que nós partimos o pão, nós estamos dizendo à igreja, olhe, o corpo de Cristo foi partido por nós. Os teólogos costumam chamar os sacramentos de a palavra visível. Quando nós colocamos a água sobre a cabeça de alguém, nós estamos na realidade dizendo, olha, não é a água que lava os teus pecados, mas o Espírito Santo que foi derramado sobre o seu coração. É isso que está acontecendo. São essas coisas que fazem parte de um culto. O culto precisa ser, irmãos,
o mais simples possível, o mais objetivo possível, sem invenção humana, sem adereço nenhum. A gente se reúne como igreja, então a gente canta, a gente ora, a gente fala a palavra, a gente participa dos sacramentos, a gente participa do ofertório e acabou o culto. Pronto. Depois que acabou o culto, aí sim, aí eu chamo os irmãos aqui para orar pelos aniversariantes. Aí eu chamo o Eduardo e a Rafaela para agradecer a Deus pela gravidez de Rafaela. Aí eu chamo Fernando e Bruna para agradecer pelo casamento deles, que foi quinta-feira. Aí eu posso fazer referência ao nosso irmão Marcos, que estava lá em Florianópolis, passando 20 dias a trabalho, mas que já está de volta. Seja bem-vindo, irmão. Isso não faz parte do culto, mas após o culto, qual é o problema, irmãos? Sabe, após o culto, aí sim eu posso homenagear quem quer que seja. Irmãos, se tem uma coisa que é uma heresia, que é a maior heresia que eu já vi, é você fazer um culto de aniversário. Você já imaginou fazer um culto de aniversário para estar batendo palma para alguém? Sabe, faça isso depois do culto, faça isso em alguma reunião. O culto é de adoração a Deus, o culto é de louvor e gratidão ao Senhor. Imagine, a gente vai fazer um culto de aniversário de fulano. Aí traz o fulano para cá, seja ele quem for. Ou é porque hoje é aniversário dele, aí a pregação é para ele. Pense, a palavra é para ele. Como? No culto? No culto a Deus? Não, no culto ao Senhor. Quando terminar, sim. Quando terminar o culto, a gente pode chamar os irmãos aqui, a gente pode parabenizá-los, e deve. Pode e deve. Podemos nos congratular com ele, depois que o culto terminou. Não enquanto estamos no culto. No culto, o que a gente pode fazer realmente é adorar ao Senhor e louvar ao seu nome. Há uns anos atrás eu estava numa igreja e o pastor, querendo ser gentil com uma irmã da igreja, chamou o filho dela, na época tinha uns 10 para 11 anos, chamou o filho dela para apresentar um kata no púlpito. Não sei se todo mundo sabe o que é isso. O kata é aquele exame de faixas, né, que é feito no karatê. Esse menino tinha feito esse kata no sábado, tinha feito o exame de faixas, tinha mudado. O pastor também gostava de artes marciais, e a irmã era uma irmã querida dele e tal. Então, em algum momento do culto, ele chamou o rapaz, e ele veio assim no púlpito, e apresentou o mesmo kata que ele tinha apresentado no sábado, diante dos examinadores. Dá para imaginar o que é que estão fazendo com o culto? Eu acho que é por isso que lá em Malaquias, Deus diz, rapaz, eu queria que alguém fechasse as portas do tabernáculo, para esse tipo de coisa não entrar. Não no culto. E eu não tenho nada contra o kata, nada contra o karatê, nada com que ele apresente, mas de jeito nenhum. Mas não num culto, irmãos. O culto é o lugar de adoração a Deus. Me permitam só mais 10 minutinhos, eu sei que eu já falei demais, mas para não ter que voltar a esse assunto em outro momento, isso é aquilo que a gente chama de elementos de culto. Há uma outra coisa chamada de circunstâncias. Essas circunstâncias realmente variam. Por exemplo, nós temos que ter louvor no culto, temos que ter cânticos, mas a Bíblia não diz que esse cântico tem que ser em pé ou sentado, que tem que bater palma ou deixar de bater, que tem que ter um grupo aqui na frente de 4 pessoas ou de uma só, ou que tem que ter nenhuma, que a gente deve cantar a capela ou sem ser a capela. Essas circunstâncias, isso é variável em cada sociedade, isso é variável em cada igreja. A Bíblia não estabelece quantas músicas devem ser. A gente aqui, por conveniência, a gente canta 3 músicas quando começa o culto. É só conveniência, irmãos. Isso não está escrito em canto nenhum. Podia ser uma, ou podiam ser 8. Há um tempo atrás eu fui chamado para pregar numa igreja, pela manhã, e achei bem interessante. Eles começam a escola dominical de manhã, às 9 horas, com um período de oração, de 9 às 10 de joelho, a igreja toda, de 9 às 10 de joelho. Depois, tem um período de cântico de 10 às 11. Todo mundo canta de 10 às 11. E depois, tem a aula de 11 às 12. Perceberam? De joelho, de 9 às 10, cantando de 10 às 11, e estudando de 11 ao meio-dia. Isso é a forma, sabe? Então não há nada de pecado se você vai cantar uma música, ou se você vai cantar 5, ou se você vai cantar 2, se vai ser com bateria ou sem bateria.
se vai ser com instrumento ou sem instrumento, se vai ter som ou se não vai ter. Isso é só circunstância. Agora, é preciso ter louvor. É preciso que esse louvor engrandeça ao Senhor. É preciso que esse louvor edifique a igreja. Não, é preciso que haja pregação da palavra. Mas a Bíblia não diz que o pastor tem que pregar de terno. Quem disse que ele tem que estar de terno? Sabe, quem disse que ele precisa ter umas folhas aqui na mão para pregar? É só circunstância. A palavra precisa ser pregada. Se isso vai ser feito em 10 minutos, em 20, 30, ela tem que ser pregada. Essas circunstâncias, nós podemos mudar, nos adaptar, e cada igreja tem a sua forma. Cada igreja tem o seu jeito. Eu preguei num culto de aniversário de uma igreja, e eu lembro que o culto começou 7h30, e os irmãos cantaram até 9 horas. Pense, começou 7h30 e cantaram até 9. Eu disse, rapaz, os irmãos estão animados. Aí eu preguei de 9 às 10. Assim, porque eu achei que era o ritmo, né? Eu disse, bom, já que a gente cantou 1h30, deve ser, até a dinâmica deve ser mais ou menos essa. Então, assim, não tem uma regra que diga quanto tem que ser o tempo de pregação. Mas tem que ser pregação. Tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser outra coisa, sabe? Tem que ser louvor, tem que glorificar a Deus. A forma que vai ser, se vai ter alguém dirigindo, se não vai ter, se vai ser assim, ou se vai ser assado, isso é só forma. O que eu e você não devemos fazer é acrescentar invenções nossas ao culto. Por fim, tem uma outra coisa que a gente precisa observar, que é a denominação onde nós estamos. Nós temos orientações denominacionais, como qualquer denominação tem, como qualquer uma tem. Há um tempo atrás, a Igreja Presbiteriana do Brasil emitiu um documento, uma carta pastoral, falando sobre culto. Então, nessa carta pastoral, a Igreja Presbiteriana diz que não deve haver danças litúrgicas. Sabe o que são, né, irmãos? Aquelas danças que as meninas às vezes vêm aqui à frente, com aquelas roupas esvoaçantes e tal, e parará. Isso é claro na Igreja Presbiteriana. Então, assim, eu não posso, como um pastor presbiteriano, rasgar isso e dizer, irmão, nós vamos ter dança aqui na igreja. Se eu quiser fazer isso, eu posso ir para uma igreja onde isso seja tolerado, onde isso acontece dessa forma, sabe? Onde os irmãos dançam no culto. Nós entendemos que, biblicamente, não há dança no culto. Alguém pode dizer, mas Miriam dançou. Foi, é verdade. E era um culto público? Era um culto quando Miriam dançou. Ele havia tido uma convocação, porque uma coisa que caracteriza o culto público é a convocação para esse culto. Depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, Miriam pegou um tamborim e saiu cantando e dançando diante do Senhor com todas aquelas pessoas. Tem algum problema nisso? Nenhum. Isso só não está dizendo que a gente tem que dançar no culto. Ela não estava dançando em um momento de culto. A igreja presbiteriana não entende, não consegue perceber na Bíblia que haja dança no culto. Mas não tem problema. Se alguma igreja entende que pode ter, não tem problema. Agora, eu como pastor da igreja presbiteriana, não posso fazer isso. Um pastor de Manaus, da igreja presbiteriana, assim que essa carta pastoral foi expedida, ele fez uma carta aberta à igreja presbiteriana do Brasil, imensa, eu li a carta, e esse pastor dizia, eu não concordo com isso. Eu acho que pode haver dança no culto, e por isso eu não sou mais pastor presbiteriano. Ponto. A atitude mais sincera que eu já vi, mais coerente. Eu não posso ficar numa igreja que não dança no culto. Vou sair da igreja presbiteriana. Acabou, e ele saiu da igreja presbiteriana. Então há coisas que não estão ditas na Bíblia, não dance no culto, mas que tradicionalmente cada igreja estabeleceu a sua forma, e que nós precisamos, no mínimo, respeitar isso, se nós estamos nesta igreja. Por fim, só dizer a mim e a vocês, a importância que é a gente se reunir para isso, para cultuar, para adorar a Deus, sabe? De forma sincera, de forma cuidadosa, de forma cautelosa.
entendendo que não é segundo o que eu quero, não é segundo o que você quer. Eu sei que você pode dizer assim, mas pastor, tem algum problema se a gente fizer dessa forma ou se fizer daquela forma? Eu dava aula na escola dominical uma vez e um aluno da escola disse assim, professor, por exemplo, se um de nós aqui agora começar a falar em línguas, se pendurar nesse ventilador, começar a rodar, girar no ventilador e falar em línguas, eu não vou ter coragem de dizer que isso não é de Deus. Aí eu disse, não se preocupe, eu vou. Não tem problema não, eu digo. Não se preocupe. Imaginem, sabe? Então assim, precisamos nos reunir de forma respeitosa, em espírito e em verdade, para adorar ao Senhor, somente ao Senhor. Nesse momento, a gente não está cultuando a ninguém, por isso a gente não bate palma para as pessoas. Não há problema nenhum, irmãos, em batermos palma no culto, e eu faço isso, acho que vocês já viram, né? Nós batemos palma enquanto nós marcamos o tempo da música. Não é isso que a gente faz? A gente bate palma marcando o ritmo da música. Se vocês ainda não notaram, a gente bate palma cada vez que Tiago pega e bate com a baqueta na caixa da bateria. Toda vez que ele bate aqui com a baqueta na caixa, a gente acompanha com as palmas. Ou seja, a gente faz isso marcando o ritmo da música. A gente não faz isso porque alguém veio aqui na frente, cantou uma música muito bonita, e aí depois a gente começa a bater palma. Porque aquela pessoa cantou uma música muito bonita e aquilo foi para Jesus. Por que foi para Jesus e você só bateu palma agora? Sabe? Por quê? Então assim, não faz sentido esse tipo de coisa no culto. Mas precisamos realmente cultuar a Deus e cultuar de forma sincera. Esse foi o nosso último domingo falando sobre culto. Nós voltaremos a esse assunto, acho, daqui a um ano. Né? Daqui a um ano a gente volta para rever nossas práticas, para rever o que a gente tem feito, para que a gente possa estar atento, para que estejamos sempre cultuando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor mudou o nosso coração, e como consequência disso que o Senhor fez, nós podemos te adorar em espírito e em verdade. Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do conselho desta igreja, para que nós possamos tratar o culto com a seriedade que lhe é devida, para que nós possamos realmente entender que este momento é momento de adoração, de louvor e de honra somente ao Senhor. Inclina o meu coração e o coração dos meus irmãos, para que nós possamos te adorar, Pai. Ajuda-nos para que não olhemos para o teu culto como algo enfadonho, como algo de que não é bom participar, mas que seja para a tua glória. Fica conosco agora, Pai, no nome de Jesus. Amém.